Povo querido de Deus, você não sabe disso, mas nós já começamos oficialmente a nossa série de pregações em João, no Evangelho de João, né? Eu preguei sobre o prólogo de João no Natal, não sei se você lembra, né? Sobre a encarnação de Cristo e o que ela significa, mostrando para você que João ele considera algumas coisas como fatos ali a respeito de Cristo. Na cabeça de João, Jesus Cristo ele é pré-existente a todas as coisas, né? Ele não apenas estava com Deus, como ele é o próprio Deus, né? Então ele é autossuficiente sobre todas as coisas. Expliquei para você um pouquinho do que é ser autossuficiente, né? A gente tem a sensação, a gente tem a tendência de imaginar que um homem poderoso, que tem dinheiro, né, que ele não precisa de outras pessoas para subsistir, a gente tem a sensação de a gente tem a tendência de dizer que esse homem ele é autossuficiente. Mas a verdade não é. Se você tirar a água desse homem, mesmo que ele seja muito rico, se ele não beber água, ele vai morrer. Se ele parar de comer, ainda que seja muito rico, ele vai morrer. Porque no final das contas é isso que faz todos nós sermos iguais. Você pode ser rico ou você pode ser simples e humilde. Eu preciso tanto de comida quanto você. Eu preciso tanto de água quanto você. Eu preciso tanto de oxigênio quanto você mesmo. Quando eu digo que Jesus ele é autossuficiente, eu estou dizendo que ele não precisa de nada para subsistir. Nada. Então na cabeça de João, Jesus ele é pré-existente. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele estava com Deus. Ele era Deus, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada. Você viu lá no prólogo de João, o evangelista João, ele diz que ele é criador de todas as coisas, e ele diz que ele é sustentador de todas as coisas. Então ele não apenas criou, como se tudo isso aqui à nossa volta continua funcionando com perfeição, é porque Deus sustenta, é porque Cristo sustenta. João diz pra gente no seu prólogo que Jesus é a vida e ele é a luz. Depois ele vai desenvolver ao longo disso daí um pouco desses temas que ele introduz ali no seu prólogo, né? E hoje a gente vai passar para o capítulo 2. A gente não consegue passar por todo o texto do Evangelho de João. São 21 capítulos e é muita coisa, né? Então a ideia é que eu consiga fazer uma pregação em cada capítulo ou às vezes mais uma pregação no mesmo capítulo, mas aí eu pulo um outro capítulo para a gente tentar equilibrar aí. Estava fazendo as contas, né? Se eu fizesse 21 pregações, pensando uma em cada capítulo de João, são 21 semanas. Quanto que dá isso em meses? 4, 8, 16, aí 4 meses. 25 meses e mais uns meses. É muita coisa, né? Então vamos ver como é que a gente vai equilibrar isso daí. É o desafio de você pregar um livro que é maior. Livros menores você consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade. Então vá para o capítulo 2 do Evangelho de João, para a gente ver um pouquinho do que João ensina para a gente a respeito de Jesus, quando ele faz esse milagre da transformação da água em vinho. E aí a gente vai aprender algumas coisas bem legais aqui a respeito do milagre de Jesus, né? Numa primeira leitura, às vezes é difícil de identificar os ensinamentos. Eu tenho que reconhecer isso daí. Eu também lembro da época que eu lia a respeito do milagre da transformação da água em vinho e não conseguia exatamente entender por que Jesus fez esse milagre, né? Contribuir para uma festa de casamento, transformando a água em vinho, e eu não conseguia entender qual que era a ideia aqui. Mas hoje a gente tem um entendimento um pouquinho melhor, e é isso que a gente vai tentar juntos aqui aprendermos a respeito da palavra de Deus. Vamos só ler o texto? É do versículo 1 até o versículo 11 de capítulo 2. Diz assim, ó, vou ler na NVI aqui, você acompanha na sua versão. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais,
encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos começar então a tentar desdobrar esse texto. Fiz umas anotações aqui para me ajudarem, me guiarem, bora ver se a gente consegue aprender junto, né? Gente, casamento naquela época de Jesus era uma coisa que durava dias, né? A gente sabe que casamento podia durar uma semana naquela época, né? Então, você imagina a situação do noivo, só para você entender o que se passava ali, né? O noivo o noivo era a pessoa responsável pelo suprimento da festa, né? Pensar uma festa de uma semana e o noivo tem que suprir todas as necessidades da festa por uma semana. Ainda bem que hoje não é mais assim, né? Que eu tenho filho. Eu tenho um filho, fico pensando, se fosse na época de Jesus, rapaz, eu ia ter que ajudar meu filho a custear uma festa de uma semana. Ia ser cruel, hein? Eu vim com o Rico, porque ele tem 2 filhos. Se fosse na época de Jesus, era dobrado para ti, Linho. Tá de boa, né? Agora tá de boa. Gente, para você ter uma ideia de que o vinho não acabou porque tinha 2 garrafinhas de vinho, tá? Só para você ter uma ideia da dimensão ali, da proporção que uma festa de casamento ela ocupava naquele cenário. O vinho acabou porque eram vários dias de festa e provavelmente o noivo acho que não se programou bem direitinho para que ele suprisse toda a demanda, né? De repente o noivo pensou em economizar, ou de repente ele pensou assim, não, pode chegar uma semana, né? Mas te dá uma forçada aí para terminar no 4º dia, e aí o vinho dá para todo mundo. E se você percebeu, o judeu, ele é, entre aspas, tá? Vou colocar isso aqui entre aspas. O judeu, ele é ontem um cristão de hoje, né? Ele é o povo que acreditava no Deus verdadeiro. Olha, pensa nos nossos dias, a gente não faz uma semana de festa, mas crente gosta de uma festa, gosta. Como que é, meu Deus? A gente não bebe tanto assim, né? Bebida alcoólica não bebe, mas come, não tem esse jargão? A gente não bebe, mas come, rapaz. E não bebe, talvez não beba cerveja, uma Coca-Cola, meu, não é brincadeira não. Gente, você quer saber se o crente ele é festeiro ou não? Você tem que avaliar a pessoa. Depois você presta atenção nos homens da nossa igreja. Preste bem atenção quando ele estiver de perfil assim. Pastor, mas por que o senhor mostrou a barriga? Se ele tiver a barriga igual a minha, assim, tanquinho, isso tudo é porque ele dá uma regulada nisso daí. Eu vou me esforçar agora para imitar alguns irmãos aqui, ó. Presta atenção. Fica à vontade. Eu não consigo nem respirar. Então, fica em pé aqui, se o cristão lá que você está avaliando, ele tem alguma coisa, né, mais ou menos assim, uma coisa que ressalta aí, né, que fica muito em evidência, você já sabe que esse é um crente genuíno. Aquele que gosta de uma festa, de uma Coca-Cola, de uma confraternização, né? Gente, não foi coincidência que a gente está pregando sobre casamento aqui bem no dia da nossa confraternização. O cristão sempre gostou disso. O judeu já gostava também, né? 7 dias de festa é um absurdo, né, rapaz? Que pena que eu não nasci nessa época. Mas ele continua, ó. Isso é contextualizando você, ele fala que no 3º dia houve um casamento no Caná da Galileia.
Então não estava em Jerusalém, não estava em Judá, eles estavam um pouco mais ao norte, né? Um dia eu vou ensinar um pouco da geografia para você daquela região. Você tem Judá ao sul, você tem no meio Samaria e você tem Galileia no norte, em cima. Pense no mapa do Brasil, né? Que você tem São Paulo aqui do sudeste, você tem um pouquinho mais para baixo, Rio Grande do Sul e os estados que compõem a região do sul ali. Aí você diz assim, o pastor veio de onde? Aí você anda no mapa do Brasil e o pastor veio lá de cima, né? Lá do outro lado do continente, lá do extremo norte. Então pensando naquela época, o Caná da Galileia ficava na parte de cima ali daquela região, que é o norte. A mãe de Jesus estava ali. Acho que João, muito inteligente, ele já cita, né, algumas pessoas aqui que são importantes no desenrolar da história. A mãe de Jesus estava ali. Ele cita ela aqui porque ela vai ter um papel importante nisso daí, né? Mas ele ressalta também que os discípulos estavam ali e que eles não, olha só que legal, eles não eram penetras na festa, tá? Eles haviam sido convidados. Então Jesus não levou, né? Jesus vai e a gente vai no vácuo. Não, eles foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E aí você tem uma resposta, né, de Jesus que ela é bem interessante. Porque Jesus ele responde assim para sua mãe: o que temos nós em comum, mulher? Né? Essa água está tão legal, Augusto. Vocês estão olhando muito para ela. Gente, isso tudo é planejado, tá? É o milagre da transformação da água em vinho. Então, as ilustrações estão aí. Água ali, água caindo, água aqui. No final, tudo isso aqui vai continuar a água, porque não tem esse poder, né? Se fosse, né, talvez coca, né, no final, mas nem isso. Vai tudo continuar sendo água mesmo. Gente, que tenho eu contigo, mulher. Que tenho eu contigo, né? Maria parece que ela dá uma instigada em Jesus, né? Porque ela não faz um pedido, ela só diz assim, eles não têm mais vinho. O vinho acabou. E agora, né? E Jesus dá uma resposta, se fosse nos nossos dias, né? E o que? Você já ouviu falar nisso? E o que? O que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso se o vinho acabou? Eu sou noivo, por acaso? Obrigação do noivo, né? De ter vinho aí para todo mundo, não minha. Mas sabe o que é legal? Que apesar de Jesus manter, né, essa certa distância, né, entre ele e Maria, se note que ele não tratou ela de forma desrespeitosa e nem foi abrupto com ela. Só usou um termo que também não era o termo mais carinhoso que ele podia ter usado. Mas Jesus está ressaltando aí, pela continuação da resposta dele, o que eu tenho a ver contigo, né? O que nós temos em comum? O que tenho eu contigo, mulher? Ô mulher! Mas ele diz assim, a minha hora ainda não chegou. E isso já vai mostrando para você um pouco da consciência que Jesus ele tinha da sua própria missão. Qual que era a missão de Jesus? Cumprir a vontade de Deus. No cumprimento da vontade de Deus, o que me interessa é a hora que Deus determinou para mim. Não as necessidades, e não talvez os pedidos, né, de uma outra pessoa, mesmo que ela seja minha mãe. Mesmo que ela seja minha mãe. Então, mesmo que eu tenha muita consideração por você, mulher, a minha hora ainda não é chegada, né? Deixa eu dar uns textos para você, só para você entender o que é hora dentro do Evangelho de João. Isso é bem legal, tá? Isso é um exercício que você pode sempre fazer. É tentar ver aquela expressão que aquele autor usou dentro dos seus próprios escritos. E aí você tem uma noção assim do que ele entende por aquela expressão. Vá lá para João 7,30. Gerson, João 7,30, por favor. Vamos para os seus casais agora. Dilene. João 8,20. Vamos ver outro casal. Lá no fundo, lá. O Fábio. João 12:23 e depois o 27, porque está no mesmo capítulo lá, aí fica mais fácil. E Daniela, João 13:11. E por último, irmã Ivone.
João 17:1. É 13:1, tá? 13:1. Eu falei 13:11, eu falei errado. 13:1. Tá? Só vamos entender aqui, todas as vezes que João ele fala sobre hora, ou todas as vezes que Jesus fala a respeito da sua hora no Evangelho de João. João 7:30. Jéssica. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Legal. Ninguém prendeu Jesus porque não era chegada a sua hora. Dilene 8:20. Essas palavras disse Jesus no lugar do pregoeiro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Mais uma vez, ninguém prendeu Jesus porque não era chegada a sua hora. João 12:23 e 27. Fábio, por favor. Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. 27. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. Nossa, e aí você já vai tendo uma luz de que hora é essa, né? Vocês acham que ele usa uma linguagem aí, a hora da glorificação, e aí ele fala agora, né? Apesar de estar no meu coração atribulado, será que eu peço ao meu Pai que me livre desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora, e você já tem uma noção do que ele está se referindo aí. 13:1, né, que eu falei? Daniela, 13:1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, ele partiria deste mundo e ia para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Legal, aí ele usou a palavra tempo, mas se você ler numa revista atualizada, ele vai usar a palavra hora. E 17:1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Muito legal isso daí. Parece que Jesus e João entendeu isso, por isso que ele coloca isso no evangelho dele, que a hora de Jesus é o momento da sua glorificação. Mas sabe o que é mais interessante disso? É que o próprio Jesus ele considera a sua glorificação, um momento, né, de glorificação plena, como o momento da sua morte. Aquilo que a gente mais ultraja, né, aquilo que seria um motivo de maior vergonha, na cabeça do evangelista João é um momento da maior glória. É um momento que Jesus ele vem, ele cumpre aquilo para que ele veio. É dar a sua vida por cada um de nós. Olha só que profundo isso. Glória no Evangelho de João é Jesus entregando a sua vida por nós. Esse é o momento de glória. Mas ele antecipa esse assunto aqui, porque no final, lá no versículo 11, você vai ver que os discípulos eles creem em Jesus porque eles viram a sua glória, né? Eles não viram a sua glória de forma plena, no sentido de que ele fora crucificado nesse momento aqui. Mas no instante que ele faz um milagre, e pensando aqui que é o primeiro milagre, ele já tem um vislumbre da glória de Cristo. Porque ele começa a se apresentar como o Messias, né? Ele começa a se apresentar como aquele que verdadeiramente foi enviado por Deus. E como é que eu sei disso? Devido ao poder que ele tem para fazer as coisas que ele faz. Sensacional isso. Depois a gente vai ver lá em João 20, lá no versículo 30 e 31, que João ele diz qual que é o propósito dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus eles não são realizados só, né? Vou fazer milagre aqui só porque eu me compadeci de alguém, ele precisa do meu milagre, eu vou fazer isso. Os milagres de Jesus eles têm um objetivo, eles têm um propósito. A gente vai ver isso lá em João 20. Mas dá para entender aí? Jesus está dizendo, a minha hora ela é determinada pelo Pai. A hora de eu talvez me manifestar e começar a revelar a minha glória, é a hora que o Pai determinou para mim. Não a hora que uma pessoa, pela sua necessidade ou pela sua demanda, faz para mim uma solicitação ou um pedido. A minha hora não é chegada. Mas olha só o que a gente tem aprendido no culto de oração. Isso é muito legal, gente. A gente tem aprendido no culto de oração que a gente tem que perseverar, né? A gente persevera diante de Deus em oração.
Agora, se a gente insiste com pessoas que são más por natureza, que podem dar coisas boas apesar de serem mais, quanto mais diante de Deus. Lembra que eu falei? Orem, 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 peçam, sejam pidões mesmo, né? Ou pidichões, como alguns falam, né? Peçam, peçam, peçam. Peçam tudo, tá? Desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Ó Senhor, eu tenho um roubo planejado aqui. Abençoa para que não peguem a gente. Não, isso aí não. De acordo com a palavra de Deus, peçam. Peçam. Não é pecado pedir, gente. Não é pecado pedir. Eu talvez diria até mais, né? Vacilo seu se você não pedir. Não pedir. Olha só a reação de Maria, como ela olha o que ela faz na continuação do texto. Ele dá essa resposta para ela. Mas ela vai embora atrás dos serviçais e diz assim, ó. Façam tudo que eles lhe mandar. O que tenho eu contigo, mulher? Gente, presta atenção no que ele mandar, tá? O que ele pediu a vocês fazerem, vocês façam. Ela demonstra perseverança diante mesmo diante talvez de uma reprimenda ali de Jesus, né? Mesmo diante talvez de uma repreensãozinha ali. Mulher, minha hora não é determinada por necessidade de ninguém. Minha hora é determinada por Deus, do Pai. Mas ela mesmo assim persevera e ela fala para os meninos lá, dos serviçais. Prestem atenção no que ele pediu. Façam exatamente como ele mandar. E é interessante que Jesus ele reage, né? Gente, não raras vezes. Isso aqui é muito legal. E aí, por isso que a gente tem que aprender esse princípio da perseverança. Isso aqui é interessante e a minha cabeça tem dificuldade em entender isso. E eu imagino que a sua cabeça tem dificuldade em entender isso também. Porque a gente sabe que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, não sabe? A gente sabe que se eu oro a Deus, Ele não vai atender a minha petição pelo simples fato de eu estar insistindo com Ele. Ele é Deus, Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. E Ele realiza e deixa de realizar se Ele quiser, não é assim? Mas é interessante como a Bíblia ela também ensina que você precisa perseverar diante de Deus em oração. E isso não é uma barganha e a Bíblia não está ensinando que você vai ter a sua oração atendida porque você perseverou. Mas a Bíblia ensina que Deus quer que você faça isso. Ele quer que você persevere. Isso é muito interessante. Tem uma história, está lá em Mateus, de uma mulher cananeia. E é legal quando os autores eles falam de onde a pessoa vem, porque Mateus ele era judeu, tá? Quando ele fala da mulher cananeia, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dar uma alfinetada dos próprios judeus. Sabe o que a mulher cananeia fez? Ela veio atrás de Jesus seguindo a multidão. Jesus, salva minha filha. Jesus, a minha filha está doente. Jesus, cura minha filha. E os próprios discípulos de Cristo falaram assim para ele: pelo amor de Deus, Jesus, vai logo até com essa mulher aí, senão ela vai ficar gritando aqui enquanto a gente seguir a nossa jornada, ela vai ficar aqui aperreando a nossa vida. E aí Jesus diz assim para ela: não é certo que a gente tire o pão da boca dos nossos filhos para dar aos cachorros. Nossa, pesado isso, né? Ela está dizendo, não é certo que eu tire o pão da mesa dos judeus para dar aos gentios. Eu vim para aquele povo que é o povo escolhido por Deus. Lembra, ele veio na prólogo, João 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a resposta dela é muito interessante, porque a resposta dela é bem assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E você vê que Jesus reage quando ela persevera, quando ela insiste, quando ela, numa demonstração de fé, ela profere essas palavras e ele reage. Tua fé, não é que tua fé te salvou, né? Tua fé salvou a tua filha, né? A tua filha pode ir em paz, que a sua filha foi curada. Gente, é mais ou menos o que Maria está fazendo aqui. Jesus dá uma reprimenda nela, né? Com todo respeito, porque ela continuava sendo mãe dele. Mulher, minha hora não é determinada pela vontade ou pela necessidade de ninguém. Minha hora é determinada por Deus. E ela, perseverando ainda, servos, façam tudo conforme ele mandar. Será que Maria tinha consciência dessa missão de Jesus? Olha, eu não sei se ela tinha consciência plena, mas ela era mãe de Jesus, né? Ela estava naquela cena lá, quando eles voltaram e ele tinha 12 anos de idade, e encontraram ele no templo conversando com os mestres. E todo mundo ali reconheceu que, nossa, que sabedoria, um menino de 12 anos sabendo dessas coisas. Ela via essas coisas, né?
Ela via essas coisas. Com certeza, a consciência dela era no mínimo parcial. No mínimo. No mínimo parcial. Vamos seguir no texto? Deixa eu só mostrar algumas coisas para vocês. Gente, aí às vezes parece que o texto ele não está querendo ensinar muita coisa para a gente, mas esse texto aqui ele tem muito simbolismo. Eu vou dar alguns textos, vamos ler junto. Irmão Gervásio, você me ajuda? Abra aí pra gente, ó, Jeremias 31:12. Jeremias 31:12, e aí a irmã Alzira abre Oséias 14:7. Mas aí o Carlão, que tem a voz retumbante, né? Essa voz aí, que reverbera. Não me decepcione. Amós 9, versículo 13 e 14. Amós 9, 13 e 14. Os profetas do Antigo Testamento, e é por isso que a gente está aprendendo de profetas, eles caracterizaram a era messiânica como uma época em que haveria abundância de vinho. Eles caracterizaram a era messiânica como uma época em que haveria abundância de vinho. Então você começa a ter um simbolismo, Jeremias 31:12. Meu, Oséias ou Amós? O seu é Oséias 14:7. Então você começa a perceber Jesus se utilizando daquele cenário para fazer alguns links com símbolos do Antigo Testamento que apontavam para a era messiânica. E aí você vai começar a entender a profundidade do que está acontecendo aí nesse casamento. Jeremias 31:12, irmão Gervásio. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto, o azeite, os cordeiros e os bezerros, e sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão. Legal. Oséias 14:7, irmãozinho. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. E a sua fama será como a do vinho do Líbano. Muito bom. Agora, esse de Amós, esse arrebenta, Carlão. Isso que eu deixei para você, que tem a voz. Essa 3, voz, 14. né? Amós 9, 13 e 14. Amós 9, 13 e 14. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas, até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Legal. O Antigo Testamento, por meio dos profetas, ele apontava para essa era messiânica, a era em que o Messias de Deus, né, viria. E essa era messiânica ela seria marcada por abundância. E uma das linguagens que você utilizava no Antigo Testamento para simbolizar a abundância era o vinho. Era o vinho. Jesus ele se aproveita de um símbolo do Antigo Testamento para dizer uma mensagem para nós. A era messiânica começou. Está aqui aquele que transforma a água em... E aí você começa a entender como é profundo esse milagre. Profundo. Gente, profundo. Por que eu estou enfatizando profundo? Porque eu me revolto quando aquele cara dá a mãozinha assim, né? Não sei fazer, porque lá eu não ia falar. Ele diz que esse milagre foi um milagre inútil. Um milagre que serviu só para embebedar o pessoal e que não ajudou ninguém, não curou ninguém, que não tem sentido nenhum, que não faz sentido ter esse milagre na Bíblia. Ele faz todo sentido. O Messias de Deus está dizendo a era messiânica começou. Eu vou já falar sobre a abundância do vinho. Gente, é o Novo Testamento que apresenta para a gente o casamento como um símbolo da era messiânica. Você não tem lá aquela parábola que Jesus conta? Que o rei mandou convidar, né, mandou convite para aqueles que já eram convidados mesmo, né, mandou avisar os convidados que eles teriam que vir para a festa de casamento do seu filho. Os convidados fizeram pouco caso, o rei mandou convidar de novo, né, mandou ir atrás de novo. Avisa lá para eles que já está tudo preparado, o alimento está posto à mesa, os animais já foram sacrificados para eles virem. E aí esses convidados ainda maltratam, né, os arautos, né, que vão atrás deles.
E aí o rei diz assim, quer saber? Então convida todo mundo. Se os convidados não querem vir, abre esse negócio aí para todo mundo. Tá falando aí, você pegou? Eu vim para os judeus não querem? Então, para todo mundo agora. Pra todo mundo. Mas para eu fazer parte da celebração de casamento, eu preciso usar as vestes nupciais. Você se lembra desse texto? No final o rei reprimenda alguém porque ele pergunta assim para a pessoa, por que você está dentro dessa festa aqui sem as vestes nupciais? Apesar do evangelho ser agora para todos, você precisa cumprir uma condição para fazer parte dessa festa. Entendeu? Entendeu a parábola? E aí você tem o próprio Jesus dizendo que o casamento ele é um símbolo da era messiânica. Que aqueles para quem eles vieram, para quem ele veio, o rejeitaram. Mas depois todos foram alcançados por esse convite, desde que usem a veste nupcial, né? E aí isso tem tudo a ver com o João 3, gente. Gente, isso tem tudo a ver. Não sei se eu consigo passar o que está aqui para a sua cabeça aí. Gente, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala sobre o novo nascimento, ele está falando disso. Ele está falando disso. A nova era messiânica que exige que eu use e utilize uma vestimenta nupcial é o nascer de novo. É o nascimento espiritual que me habilita a fazer parte dessa festa. O casamento como um símbolo da era messiânica. E aí você entende a profundidade. Vinho como um símbolo do início da era messiânica. Casamento como um símbolo da era messiânica. E você vê Jesus no casamento transformando água em vinho. Faz sentido na sua cabeça? Sim. Diga sim, por favor. Sim. Só se for de verdade. Tá? Só se for de verdade. E Jesus como um noivo messiânico. Gente, isso aqui é demais. A gente tem que ler esse texto. Daniel, me ajuda aí. Vai no capítulo 3 de João, dos versículos 26 a 30. Capítulo 3 de João. Gente, porque isso está no contexto. A gente está no capítulo 2, falando do vinho, né? Da transformação da água em vinho no casamento. Você vira para o capítulo 3, nos versículos 26 a 30, e você tem a figura de Jesus como noivo. Fala aí, Daniel, bem forte, hein? Foram ter com João e lhes disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando e todos lhes saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma do céu, senão o que for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Nossa, é fantástico. Eu já preguei nesse texto uma vez. Sabe o que é que João Batista está dizendo aqui, né? Olha, está dentro do Evangelho de João, que foi escrito pelo apóstolo João. Mas esse João aí dos versículos 26 a 30 é o João Batista, tá? Ele diz assim, as pessoas indagam ele, né? Você batizou aquele homem, agora as pessoas estão indo seguir aquele homem, João. Os seguidores dele falam isso, né? E aí ele manda essa daí. Gente, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo é aquele que prepara as coisas para o noivo. Eu vim como precursor do noivo para anunciar a chegada desse noivo. Mas eu não sou o noivo, eu me alegro quando eu ouço a voz do noivo. Ele é o noivo. Ele é o noivo. Link o capítulo 3 no capítulo 2 de João. Talvez o que a gente está aprendendo aqui é que Jesus, como noivo messiânico, ele é aquele que é o supridor perfeito, que não vai deixar o suprimento acabar, como aconteceu com esse noivo do capítulo 2. Mas olha só o princípio como também, né? Tem um princípio bem pessoal que a gente pode aplicar na nossa vida. João ele termina esse texto dizendo assim, João Batista, né? Importa que ele cresça e eu... Nossa, isso é profundo. É assim que você vive a sua vida? Como amigo do noivo? Você se alegra quando você escuta a voz do noivo, pensando no noivo messiânico que é Jesus Cristo? Você tem diminuído para que ele cresça? De novo, aquela velha pergunta, né, que a gente sempre faz para quem é crente. As pessoas veem Cristo em você? Essa que é a aplicação. Diminuir para que ele apareça aqui. Para as pessoas olharem para mim e enxergarem ele, não eu.
Reflita sobre isso. Mas dá para entender como existe muito simbolismo aqui sendo cumprido desse milagre? A era messiânica era marcada por abundância de vinho. Jesus está transformando a água em vinho. O casamento ele era um simbolismo dessa era messiânica. A transformação da água em vinho está acontecendo dentro do contexto de casamento. E Jesus era o noivo messiânico, o noivo perfeito, supridor de todas as coisas, que não iria deixar faltar o suprimento no final. Porque no final ele derramou o próprio sangue por nós. Você entende o simbolismo desse milagre? Mas vamos seguir aqui o nosso texto. E é interessante, né? A gente está no versículo 5, a mãe dele fala assim: façam tudo que ele lhes mandar. Tipo, acabou o vinho. Mas se alguém pode resolver, esse alguém é Jesus. Então faça o que ele mandar. De todo mundo que está nessa festa aqui, alguém que pode fazer alguma coisa é Jesus. Como ela deposita a fé e a confiança que ela tem nele, né? Isso é muito legal. E aí vamos seguindo aqui. Versículo 6, gente. Aí, ó, o simbolismo ele continua. Ali perto havia 6 potes de pedra, tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e o encheram até a borda. Eu vou até o versículo 8 já. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Gente, o simbolismo ele continua. Grife aí purificações cerimoniais, né? Antigamente a água ela era usada para essas purificações cerimoniais. E tem 2 coisas aqui que eu quero chamar essa atenção para o versículo 6. É que Jesus possivelmente ele está falando o seguinte para nós por meio desse milagre. A época da lei ela acabou. Aquilo que você poderia fazer em termos de relacionamento com Deus por meio das purificações cerimoniais devidamente estabelecidas pela lei, acabou. Agora vem a era messiânica, que ela é marcada pela abundância de vinho. E eu estou transformando a água em vinho. E eu não estou transformando um pouquinho de água em vinho para simbolizar isso. Porque se você fizer as contas aí, eu acho que dá mais ou menos 720 litros, né? 120 litros cada um recipiente. Eram 6. Você faz a continha aí, dá 720, certinho. 720 litros é muita coisa, gente. Muita coisa. Tem um paralelo acontecendo aqui muito grande. Por que João diz que Jesus ele é o Messias? Ele está fazendo uma coisa aqui, ó. Existe um homem no Antigo Testamento que era muito poderoso, que fez um milagre similar, também de grandes proporções, e esse cara não era o Messias. Quem que transformou a água em sangue no Antigo Testamento? Moisés. Muito bom. Moisés transforma a água em sangue no Antigo Testamento. Ele era considerado pelo judeu um dos maiores profetas que já tinha existido na história do povo de Israel. E agora João está mostrando, ó, tal qual Moisés, Jesus também transforma a água em alguma coisa. Tal qual Moisés, não é um cálice de água em vinho. São 720 litros pelo menos, né? Mais ou menos. 720 litros é muita água em vinho. E só para você ter uma ideia do poder de Jesus, não foi qualquer vinho. Ele não transformou água em sangue de boi, né? Que é o nome de um vinho aí, nem do Galhoto, aquele mais Dom Bosco, né? Tem um que chama Dom Bosco, eu acho. Esse Dom Bosco aí, meu irmão, é daquele que se você tiver uma afta, ele já cura na hora. Ele queima. Não foi qualquer vinho, não. Por que a gente sabe disso? Porque depois o responsável pela festa vai dizer: você deixou o melhor para o final. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. O que João está dizendo? Jesus, ele é tão poderoso quanto, na verdade ele é mais poderoso que um grande profeta que vocês acreditam, Moisés. Transformou uma grande quantidade de água em sangue, e agora Jesus transforma uma grande quantidade de água em vinho. Só que o vinho ele é a marca da era messiânica, porque Jesus é o Messias. Versículo 7, versículo 8. O encher até a borda, ele tem um pouco dessa conotação também, tá? Encher até a borda é dizer que o tempo da lei foi cumprido completamente. E agora existe uma nova forma de você se relacionar com Deus. Não estou dizendo com isso que você vai chutar a lei. Nós continuamos acreditando no Antigo Testamento, nos princípios estabelecidos ali, tá? Um dia eu vou ensinar mais a respeito de continuidade e descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. E como é que a gente tem que ter discernimento em aplicar os princípios, né?
contidos na letra da lei. Aí você já faz distinção entre princípio e letra. Tá? Por isso que tem coisas que a gente não cumpre mais literalmente. Mas o princípio continua valendo. E ele está dizendo, essa antiga forma, ela ficou para trás. Nós enchemos até a tampa. O tempo foi completo. Né? Ele foi plenamente estabelecido. Esse tempo já foi plenamente cumprido. Agora é a hora da era messiânica. Gente, brinca de novo da conversa de Jesus com Nicodemos. Agora, para você fazer parte do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Não é mais o cumprimento da lei. Está ouvindo Nicodemos, mestre da lei? Não é mais o cumprimento da lei. Não é, e ele já tinha adiantado esse tema no prólogo. Não é pela carne e pelo sangue. Você acha que vai entrar no reino de Deus porque você é descendente de Abraão? Não, filho. A descendência agora ela é espiritual. Ela não é de carne nem de sangue. E aí faz muito sentido tudo isso que a gente está conversando aqui. Versículo 9 e 10, para a gente caminhar para o final do texto. Eles assim fizeram, né? E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este vinho viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora, né? Você tem um momento de tensão aqui, isso aqui a gente já conversou sobre isso. O momento de tensão é que aquele que deveria ser o supridor, para que não faltasse nada no andamento da festa, ele já tinha falhado, né? A prova disso é que Maria já tinha indagado, já tinha avisado Jesus sobre o que tinha acontecido ao vinho e acabou. E aí você tem a figura do noivo voltando aí no versículo 10. E você tem de novo aquele paralelo. O noivo da festa, ele não foi supridor. Mas quem supriu a necessidade? Quem supriu a necessidade que ocorreu naquela festa? Jesus. Quem é o noivo supridor? Jesus. Nossa, eu me apaixono por essas coisas. E de novo, né? Ele tem uma lógica aqui no sistema de festa deles, né? Você serve o vinho primeiro, um vinho bom. Aí quando o pessoal já está meio alegre, isso, gostei. O pessoal já está meio alegre. Aí você serve outro vinho que não vai fazer diferença, né? Já está meio alto mesmo. E eu não estou dizendo que a Bíblia está ensinando que você tem que se embebedar. Eles estão relatando aqui como é que acontecia na cerimônia de casamento naquela época. Você tem outros textos aí que falam contra a embriaguez, tá? Um bem conhecido é não se encham com um vinho que leva à libertinagem, ou que leva à embriaguez, né? Se a gente fosse trazer para a nossa realidade hoje. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Né? Então a Bíblia lá condena a embriaguez. Mas eles estão relatando ali uma festa, e a festa ela acontecia nesse sistema. E só para você saber também, tá, gente? O vinho daquela época ele não era igual ao nosso vinho. O vinho daquela época ele era misturado com água. Então deixar o vinho mais leve, mais suave. O teu alcoólico não era tanto quanto o nosso, mas tinha, tá? Tinha. O teu alcoólico ele existia. Mas não era como o nosso vinho. E aí o responsável pela festa ele indaga o noivo nesse sentido. Mas aí, ó, eu acho legal essa conclusão que João dá aqui no final do parágrafo. Ele se utiliza aqui de um recurso, gente. Isso é bem legal. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeiro a respeito de Caná da Galileia. Isso aqui é um recurso literário, tá? Para eu marcar o fechamento da sessão, eu coloco um elemento que eu coloquei no início da sessão. No início da sessão ele diz que eles estavam em Caná da Galileia. E aí lá, para ele encerrar a história, ele diz que esse milagre aconteceu em Caná da Galileia. Ele está se utilizando de um elemento no final que ele já tinha colocado no início. Isso é um recurso que eles utilizavam naquela época para dizer aqui começa e aqui termina
essa parte aqui da minha narrativa. 2. O primeiro milagre aqui, João faz muito isso, gente. João faz muito isso. Ele usa palavras que podem ter dois significados. E, embora a gente tenha que escolher um na tradução, muito provavelmente na cabeça de João ele estava querendo realmente dizer as duas coisas. Então, esse primeiro milagre, a palavra primeiro, ela pode ser traduzida como primário. Então, esse primeiro milagre de Jesus, ele é também primário, porque ele apresenta Jesus como inaugurando a era messiânica, na era que foi marcada pela água como aquilo que representa a pureza cerimonial, né, a purificação cerimonial, agora terminando e iniciando a era messiânica, que é representada pela abundância de vinho, dentro do contexto de casamento, que é um símbolo da era messiânica, do início da era messiânica, apresentando Jesus como um noivo que é supridor e que não deixa faltar nada. Esse primeiro milagre, ele é também primário, para que a gente entenda quem é Jesus. E é interessante que ele diz, os discípulos viram a sua glória. A glória de Deus, ela foi manifesta plenamente quando ele morreu por cada um de nós. Mas na medida que ele apresenta um pouco do seu poder e de quem ele é, porque essa é a finalidade dos milagres, nós podemos vislumbrar um pouco da sua glória. Gente, isso daqui é sensacional. A glória de Jesus, ela não está no milagre, mas ela está no que o milagre remete para mim, né? Ela está além do milagre. Note que aqueles serviçais que levaram o vinho para o chefe provar, eles sabiam do milagre e sabiam quem tinham feito o milagre. Você vê lá, o chefe lá, o responsável pelo andamento da festa, vamos que fosse o cerimonialista, né, se fosse hoje, o cerimonialista, a Bíblia diz, ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas aqueles que levaram o vinho para ele sabiam. Mas não foram eles que creram. Os que creram foram aqueles que viram a glória de Jesus. Não, você pode ver o milagre e não ver a glória. Você está entendendo isso? Você pode ver o milagre e não ver a glória. Isso acontece de novo no capítulo 6 de João, quando ele multiplica o pão e o peixe. E os caras têm a capacidade, ou a incapacidade, né? Quando eles formulam aquela pergunta assim, que sinais o Senhor nos mostrará para que acreditemos que o Senhor é o Messias de Deus? Caramba, eles tinham acabado de comer o pão e o peixe multiplicado pelo próprio Cristo. Estavam perguntando que sinais o Senhor nos enviará. Moisés nos enviou o maná, que sinais o Senhor nos enviará. Viam o milagre, mas não viam a glória de Jesus por trás do milagre. Você entende isso? Vamos caminhar bem rapidinho, só caminhar lá, ó, para o capítulo 20, versículo 30 e 31. João 20, versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Diz assim o texto, ó. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses milagres, né, que foram escritos nesse livro, eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então Jesus não fazia milagre só por fazer. O milagre ele tinha um propósito. E João ele entendeu isso daí. E ele disse daqui, eu registrei só esses. Ele fez um monte. Depois ele vai dizer, né, se fosse falar tudo que Jesus fez, não haveria um livro suficiente para registrar. Mas eu registrei isso daqui para que você creia. Creia que ele é o Messias, creia que ele é o Filho de Deus, para que você tenha vida em seu nome. Gente, agora vamos ler o versículo 29, que está aí antes do 30 e 31. Olha só que legal isso. É aquela cena que Tomé tinha falado que só creria se tocasse, né, nas feridas de Jesus. A conclusão é essa aqui. Então Jesus lhe disse para Tomé, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Gente, os milagres estão registrados aqui no Evangelho de João, mas nós não vemos mais
Jesus pessoalmente fazer um milagre, né? Pensando no Jesus encarnado. Nós não temos esse privilégio de ver Jesus encarnado caminhando entre nós, realizando milagres. Mas sabe o que ele diz no versículo anterior? Felizes aqueles que creram sem precisar ver. Sabe quem são esses? Somos nós. Felizes vocês. Creram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e vocês têm vida em seu nome. Porque não precisaram ver para crer. Amém? Amém. Quando alguém vier falar daquele cara lá, quando disserem que o milagre da transformação da água em vinho não tem sentido nenhum para estar na Bíblia, aí você já ensina, tem muito sentido, porque a era messiânica é marcada pela abundância de vinho, ela é marcada pelo casamento entre o noivo supridor e a sua noiva, a igreja, e Jesus Cristo, ele é o noivo messiânico que vai um dia voltar para buscar a sua noiva. A gente tem outra parábola falando sobre isso, né? Sobre o noivo e as 10 noivas lá, as diligentes e as insensatas, né? Aí você diz, esse milagre, ele é essencial. Ele é essencial no Evangelho de João e no conteúdo bíblico. E ele é não apenas primeiro, mas ele é primário, para que a gente entenda quem Jesus é. Então pare de falar bobagem e vá estudar a Bíblia. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Deus, um dia a gente tirou para confraternizar e passar aqui em família cristã. E obrigado pelo ensino da Tua palavra também, Pai. Que o Senhor continue nos iluminando, né? Nos dando a capacidade por meio do Teu Espírito Santo para que a gente entenda o conteúdo bíblico, Pai, e a gente consiga enxergar os Teus ensinamentos por trás do conteúdo, Senhor. No final das contas, Deus, que tudo isso que o Senhor deixou registrado para nós na Tua palavra seja para que nós creiamos, né? Eu digo assim, mas pensando naqueles que ainda não se renderam diante de Ti, Pai. E eles Te conhecendo, Senhor, sabendo quem Tu és, eles entreguem sua vida nas Tuas mãos, Pai. Como a Tua palavra diz, eles tenham vida em Teu nome, Senhor. Faz a Tua vontade, Deus, dá-nos um bom tempo hoje. A nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor.